Oi, para você que está chegando aqui. Eu vou contar um pouco hoje sobre a história desse perfil que está iniciando hoje. E essa história ela começa muito antes de mim, muito antes de eu ter nascido, mas é algo que me toca profundamente, é algo que eu vivencio e é algo que eu senti já há algum tempo, assim, de poder compartilhar com vocês. E muitas amigas minhas falavam: nossa, você é muito boa para isso, por que você não compartilha? E às vezes falava: nossa, você gosta mesmo dessas coisas de casa, né? Eu falo: eu gosto, eu sempre gostei, assim, desde criança eu sempre gostei. E sempre me interessei, assim, a me desenvolver mais, aprender, né? Tá nesse ambiente mesmo. E hoje eu tô gravando aqui na cozinha. E esse ambiente da cozinha, ele representa algo, assim, muito grande a respeito das mulheres, né? A cozinha, ela traz, assim, um conteúdo ancestral, algo que é muito profundo, assim. Então, aos poucos eu vou trazendo um pouco, igual eu escrevi ali no perfil, né? É sobre casa, é sobre o lar, é sobre terapia, é sobre a vida em si, é sobre autoconhecimento, é sobre autocuidado. E trazendo, assim, ao dia a dia mesmo, né? Como que tudo isso nos movimenta, né? Nós, mulheres, enfim. E ali tá escrito profissão, dois pontos, do lar. Então, essa história desse do lar, pra mim, é algo assim que me marcou muito na minha vida. E começou lá no pré. Então, vou contar uma história pra vocês. Quando eu fazia o pré, né? Eu comecei a fazer o pré com 5 anos, fiz com 5 para 6 anos. E eu lembro que aí às vezes tinha as atividades lá, né, da escola. E aí tinha que escrever a profissão da mãe e a profissão do pai. E aí eu lembro direitinho, assim, profissão, dois pontos. E aí do meu pai, olha pra você ver como que é as coisas, vocês vão entender. Eu nem lembro, assim, na época com o que ele trabalhava. Mas a da minha mãe, tava lá, profissão, aí quando eu ia colocar do lar, eu lembro que aquilo me pegava muito. Era uma vergonha que eu tinha. Como se aquilo fosse pouco, como se aquilo fosse menos. E aí a criança, ela começa nas comparações. Ah, mas a mãe da fulana deve ser alguma coisa muito melhor do que a minha. Então, assim, de onde que vem tudo isso, né? Para uma criança de 5 anos pensar, né, fazer essa comparação, que isso é menos ou que isso é pouco, e ter esses sentimentos, e isso sempre assim, eu tenho a memória daquilo lá, mas aí depois, numa certa idade, eu fui descobrir, assim, né, em terapia, o que que era, né, esse sentimento. E aí tá, profissão, dois pontos, do lar. E aí me dava aquela sensação que aquilo era pouco, e eu achava que as mães das minhas amiguinhas era algo, vamos dizer assim, ah, sei lá, era secretária, era dentista. Gente, eu nem sei o que que era, e eu acho que nem era nada, que era do lar também, mas a gente cria as coisas. Então, de onde que vem esse sentimento de não validação desse lugar, de que isso é inferior, né? O que essas mulheres que vieram antes de nós, as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, o que elas passaram, que elas vivenciou que aquilo era menos, que aquilo era pouco, que elas não queriam ficar nesses bastidores, que elas queriam, vamos dizer, ir pro palco mesmo, para poder ser reconhecidas, para poderem ser validadas naquilo que elas tinham para oferecer e tal. E uma vez, numa terapia de grupo, eu trouxe essa questão, né? Eu nem lembro o que era o tema da aula. Era um professor meu que ele fazia, né, uns grupos fechados assim para terapeutas, e eu trouxe essa questão. E ali foi quando eu comecei a mergulhar mais nesse assunto e questionar, tipo assim, aonde que começou isso? Isso é só na minha família ou isso é social do nosso país? Isso é histórico, né? É da humanidade mesmo? Eu sempre fui muito assim, curiosa com as coisas e sempre gostei mesmo de me aprofundar nas questões, nos assuntos. E aí eu comecei a me adentrar mais nisso no sentido assim, de perceber, sabe, de sentir como que é esse lugar, porque também isso emergiu muito em mim depois que eu casei. Então eu tive que vivenciar muito esse lugar, e quando a gente adentra a um campo, né, igual
trazendo assim um olhar da visão sistêmica, que isso para mim ajuda muito, né, a questão da compreensão, da gente entender, né, o que a gente vive, como que a gente sente situações, o que a gente atrai, enfim. E aí, quando a gente adentra um campo, a gente passa a ter ressonância com todas as informações daquilo. Aquilo já estava presente em mim, mas eu adentrar mesmo, né, a ser uma dona de casa, então isso me trouxe muitas experiências e abriu um portal de emoções, de sensações. Então eu vivenciei assim muita crise de questionamento, sabe? De estar nesse lugar, como que é isso e tal, de não querer e ao mesmo tempo gostar demais, ter muito amor. Então, e assim isso foi caminhando e cada vez mais eu me dedicava, né, realmente assim à casa, a construir realmente um lar, né, e tornar esse ambiente assim prazeroso para que as pessoas, né, também que chegam aqui, né, se sintam bem, nós que moramos aqui se sentir bem, mas quem chega também, né, sentir esse lugar acolhedor, esse lugar receptivo. E aí me veio já há muito tempo essa questão de fazer um Instagram ou fazer alguma coisa assim no canal, né? Um canal, sei lá, no YouTube assim, para poder compartilhar isso com as pessoas. E muitas amigas minhas falavam, nossa, por que você não faz um Instagram sobre isso, um canal no YouTube, que você gosta, você é muito boa para isso? Então as pessoas sempre me convidavam, né, para olhar para isso também. E às vezes me vinha, né, uma vontade de querer compartilhar com as pessoas. E eu sempre gostei, assim, de trocar essas coisas, assim, né, de casa, enfim, de várias coisas, assim, gostei de trocar com as pessoas. E aí isso foi crescendo. E aí sempre eu resisti, assim, de, né, acho que não fazer e tal. Mas aí as coisas elas precisam de um tempo, né? É como se a gente gestasse mesmo algo e tudo tem seu tempo, seu momento para aquilo poder ganhar corpo, né? Ganhar forma, ganhar espaço e começar, né? Começar pequenininho, né? Como tudo começa assim bem pequenininho. E esse Instagram aqui, né? Eu vou fazer ele fechado mesmo, é só para as minhas amigas, assim, as amigas das amigas, né, que se sentir de compartilhar e convidar as outras mulheres para poder estar aqui e compartilhar, assim, essas coisas que vão me vindo, assim, do dia a dia, histórias, os causos, os assuntos, que são muitos, e essa é a proposta. Sejam bem-vindas, e aí vamos andando, né, compartilhando e andando junto, né, nesse lugar que é um lugar assim de muito respeito, de muita honra e que a gente possa olhar, né, quantas mulheres antes de você foram do lar para que hoje você possa ter experiências diferentes, possa trabalhar para fora ou possa trabalhar só para casa ou trabalha em casa e trabalha para fora. Como que viver isso, né, os sentimentos e tudo que envolve, né, esse campo também da mulher, do feminino, desse sentir. E é isso. Então, bora lá!